Davi foi o segundo rei de Israel, o homem escolhido por Deus para liderar o seu povo. Ele é conhecido como matador de gigantes, aquele que sabia tocar não só a harpa, mas também sabia tocar o coração de Deus, aquele que tinha um coração segundo o coração de Deus. Que forte, irmãos! E eu separei 8 lições sobre este personagem conhecidíssimo da palavra. Leia 1 Samuel, capítulo de número 16 e 17 e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Então, sem perda de tempo, nós vamos mergulhar nessa palavra. Só um lembrete, esse é o segundo vídeo que eu faço aqui sobre Davi. Eu vou deixar o link aqui do primeiro vídeo na descrição desse vídeo que nós estamos fazendo agora e você acompanha as 2 lições. Aí você imagina o conteúdo que você vai ter sobre este personagem tão marcante da palavra de Deus. Vamos fazer esse canal crescer? O que você acha? Eu acho que seria uma boa ideia essa mensagem chegar e alcançar outros lares, outros corações, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos lá, agora sim, vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: primeiro Deus te unge, depois Deus te usa. Irmãos, primeiro Davi foi ungido e depois foi usado como um instrumento na mão de Deus. Olha só a ordem, viu? O propósito de Deus é nos capacitar, irmãos, com a unção do Espírito Santo e só depois nos usar como instrumentos do reino de Deus. Lucas capítulo 24, 49, Jesus já havia ressuscitado, deu uma ordem aos seus discípulos dizendo: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, porém ficai na cidade de Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Lá em Atos capítulo 2, na cidade de Jerusalém, os discípulos obedeceram e receberam a unção, e a partir daí foram usados. Deus ungiu e depois eles estavam aptos para a obra que Deus tinha com eles. Unção, irmãos, fala de capacitação, e não tenha dúvida que se você fizer a sua parte, se aplicar na oração, se aplicar na palavra, Deus fará a parte dele te ungindo e te usando para a glória dele. Não faça como muitos que invertem, irmãos, essa ordem. Querem ser usados, mas não querem passar pelo período da capacitação. Aí fica complicado. Segunda lição: você tem um pai. Depois que Davi venceu Golias, irmãos, Saul imediatamente perguntou para Davi quem era o pai dele. Olha só a pergunta de Saul, lá em 1 Samuel 17, 5, 8. Saul prontamente perguntou a Davi: jovem, você é filho de quem? A Bíblia diz que Davi respondeu: sou filho de seu servo Jessé, o belemita. E esta pergunta é interessante porque ela acontece depois da luta, ela acontece depois da vitória, depois que Davi consegue vencer aquela batalha contra Golias. Com certeza Saul imaginou: se o filho luta assim, imagine como deve lutar o pai dele. Então fica a lição: nós temos um pai. Não mexa comigo, não mexa contigo, não mexa conosco, porque nós temos um pai. Nós não estamos, irmãos, sozinhos, abandonados na terra. Nós temos um pai que nos ensinou a lutar. Tem pessoas que gostam, irmãos, de apontar, maltratar, perseguir o cristão. Mas fico alerta, nós temos um pai. Terceira lição: nossas vitórias exaltam o nosso pai. A pergunta de Saul, irmãos, também nos faz entender, nos remete que a vitória de Davi exaltava o seu pai Jessé. É impossível não lembrar de Davi
diante dessa grande vitória e não lembrar do seu pai. Alguém logo imagina que Davi venceu porque o pai dele o ensinou a lutar. Essa é a dedução automática na época. Por isso, irmãos, nós vencemos, por isso não desistimos e lutamos. Deus nos ensinou a lutar, o nosso pai nos ensinou. Ele tem a estratégia certa em todo tipo de batalha e que as nossas vitórias, faça o seguinte, apontem para o nosso Pai que está no céu e não para nós. Que tudo seja feito para a glória de Deus e não para a nossa glória. Tudo isso porque nós temos um Pai que nos ensina a lutar. Então, vamos o exaltar. Quarta lição, Deus te dá força até para lutar sozinho. Em todo aquele processo da luta de Davi contra Golias, o jovem Davi está, humanamente falando, Davi está sozinho, mas a comunhão que Davi tinha com Deus era algo tão profundo, capaz até de fazer ele lutar e vencer sem ninguém, humanamente falando, estar ao lado dele. Se ninguém aparecer no dia da tua luta, se ninguém marcar presença no seu dia mal, saiba que isso não é motivo para você desistir. Isso não é motivo para você fazer como muitos fazem, desistir porque não estão vendo pessoas do lado deles. Há uma presença incomparável, não só para te fazer vencer a solidão no dia mal, mas também para segurar nas suas mãos e te fazer vencer grandes batalhas. Quinta lição, até quando terás dó? Irmãos, em 1 Samuel 16:1, Deus disse para Samuel, até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul, se eu acabei de rejeitar Saul para que ele não reine mais em Israel? Foi a pergunta que Deus fez para Samuel. Samuel estava querendo amar mais a Saul do que Deus. E esta pergunta de Deus, irmãos, serve para nós também. Até quando vamos ter dó do pecado que já deveríamos ter afastado da nossa vida? Até quando vamos manter associação com aquilo que nos afasta dos projetos de Deus? Mais uma pergunta, até quando teremos dó dessa condição de vida que não produz nada de espiritualmente falando, de crescimento para nós? Abra mão disso. O que Deus tem para nós é eternamente maior e melhor. Deus já rejeitou isso, então faça como teu pai. Sexta lição, Deus atendeu o pedido de Golias, tá? Golias, irmãos, de maneira afrontosa e debochada, no capítulo 17 de 1 Samuel, ele gritou para todo o exército de Israel ouvir e disse, escolham para mim dentre vocês um homem que venha lutar contra mim. E ele, irmãos, fez essa afronta durante 40 dias. Sabe o que aconteceu? E Deus deu a resposta que a afronta de Golias merecia. Golias pediu um homem, Deus mandou apenas um menino. Só que não era um menino sozinho, era um menino bem acompanhado pela presença. Não temas a voz da afronta, tema a voz de Deus. Às vezes você está como o exército acuado de Israel, o inimigo afrontando e a gente sem saber de onde virá uma saída, mas Deus é a resposta do nosso clamor. Continue clamando, o Deus que ouve e responde às nossas orações. Amém? Sétima lição, o que se levanta contra você tem efeito contrário. 1 Samuel 17:51, a Bíblia diz que Davi tomou a própria espada de Golias, cortou a cabeça de Golias com a própria espada dele. A própria espada de Golias serviu contra ele. A maldade volta, irmãos. Quem plantar vento vai colher tempestade, diz a palavra de Deus. E aquilo que se levanta contra você
vai ter um efeito contrário, veio para te abater, mas vai te exaltar. Ao invés de te abater, vai te levantar. Ao invés de te fazer olhar para trás, vai te fazer olhar mais firmemente para frente. Ao invés de te fazer desistir, vai impactar mais ainda a sua vida de oração e comunhão com Deus. Você recebe, irmãos, essa 7ª lição também? Glória a Deus! 8ª lição: quem tem unção não se oferece. Quem tem unção, alguém manda chamar. Por 2 vezes, irmãos, 2 vezes, Davi foi chamado. Primeiro foi no dia da unção na casa dele. Mandaram chamar ele porque Deus já tinha rejeitado Saul. E a 2ª vez foi quando Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno. Então eu entendo que a unção de Deus na nossa vida nos leva a lugares, nos leva a pessoas, necessidades que jamais imaginaríamos sanar e chegar. Alguém vai te chamar, seja para uma pregação, seja para uma oração na casa de alguém, seja para pedir uma orientação do céu, ou seja para você salvar um relacionamento, um casamento, uma família. Onde tem unção, alguém manda chamar. Amém? Não se importe com quem não reconhece o teu chamado agora. Deus vai levantar quem você não imaginava e vai te mandar chamar. Sabe por quê? Não tem como esconder uma cidade edificada sobre uma rocha. E a rocha é Cristo Jesus. Então somente faça a sua parte, vai se capacitando, vai se alimentando, vai usando todos os recursos do céu que te fazem crescer, porque quando chega o momento, nada e ninguém pode impedir. Que Deus continue te abençoando. Eu não consegui fazer lições no sábado e domingo, mas hoje eu consegui para a glória de Deus. O meu final de semana foi avivado, foi muito corrido, mas foi uma correria assim, sabe? Mas tudo na obra de Deus, tudo no reino de Deus. Visita nos lares, estudo bíblico para quem está desviado, porque aqui no bairro eu faço o seguinte: se eu vejo que alguém está afastado do caminho do Senhor, eu ofereço 1 mês a 2 meses de estudo bíblico na casa dessa pessoa, até ela se levantar novamente. Mas diga aí, se depender de mim, ninguém fica para trás no exército de Deus. Que Deus te abençoe, irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e a gente continua por aqui. Deixe seu comentário aí, eu respondo daqui, e a gente continua pelo Rei e pelo Reino para sempre. Amém.